lá, para honra e glória da nossa Senhora, estamos hoje no dia 236 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor todos os dias, desde 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026. Vamos estar aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor todos os dias em nome de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo. E para você que já está aqui, estamos lendo, refletindo, meditando no livro de Jeremias. No caso, Lamentações de Jeremias. Inclusive, se Deus quiser, hoje vai ser já a finalização desse livro, né? Nós começamos ontem, se Deus quiser, hoje vai ser a finalização. É um livro bem curtinho, diferente do livro de Jeremias, né? Jeremias é um livro, né, relativamente denso, mas Lamentações de Jeremias é um livro relativamente curto, e se Deus quiser, hoje vamos terminar ele. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 237, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. E sem mais delongas, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Dia 236, de 365 dias, agora no ano 2026. Vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou, de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Faz-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. E aí você vê, olha o nível que Israel estava machucada. Que Jerusalém recebeu a justiça de Deus. Recebeu literalmente a condenação dos seus pecados. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí você vê, ó, apesar da dificuldade, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar do martírio, apesar da dor, apesar da aflição, ó, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você vê, isso aqui eu ensino para nós. Peraí, as coisas estão indo mal, as coisas estão ruins, as coisas estão péssimas, mas ó, todavia, eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Meu Deus, as misericórdias do Senhor não param. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm limite. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meu Deus. Olha, diga-se de passagem, Jeremias aqui, ele estava vivendo, ele estava no meio de uma Jerusalém que não tinha mais muro, que o templo foi queimado, que não tinha mais povo, que tudo foi totalmente destruído, que tudo foi totalmente exterminado, acabado, não tinha mais nada. Mas ó, todavia, ó,
Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Graças ao Senhor é que estamos aqui. E ó, pois a sua misericórdia, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha, em tempo ruim, a gente vai lembrar de Deus. Em tempo péssimo, a gente vai lembrar mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Quanto pior está a sua vida, mais você vai se lembrar do Senhor. Quanto pior está a sua vida, mais você vai se lembrar da lei do Senhor. Quanto pior está a sua vida, mais você vai se dedicar a Deus. A regra é essa. Olha, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Olha, o Senhor disse que aqueles que colocam esperança nele vivem. Aqueles que colocam esperança no Senhor prosperam. Aqueles que colocam esperança no Senhor têm vida. Porque é o Senhor quem dá vida. É o Senhor quem sustenta. E ó, a minha esperança está no Senhor. Acabou. A regra é essa. Coloque sua esperança em Deus. Coloque sua esperança em quem Deus é. E viva em nome do Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Tá vendo? Aqueles que colocam esperança no Senhor, para eles Deus é bom. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ó, esperar tranquilo. Como assim? É isso. Deus nos dá paz em meio à guerra. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à aflição, não importa. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem garante a nossa vida. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Você vê, enquanto é jovem, ó, é bom que ele permaneça firme, não se desvie, não olhe para um lado nem para o outro, mas se mantenha alinhado no caminho. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. E aí você vê, ó, quando o Senhor colocar uma aflição, uma prova, uma luta para você, ó, carregue em silêncio e viva, e siga, e faça. Vai ter dia que vai ser difícil? Vai. Vai ter dia que vai ser mais difícil que o outro? Com certeza. Vai ter dia que você vai pensar em desistir, vai ter dia que você vai pensar em largar, vai ter dia que você vai pensar em parar, mas ó, se mantenha. Ponha o seu rosto no pó, vá orar. Talvez ainda haja esperança. E ó, deixa eu falar uma coisa. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vontade de buscar a Deus, há esperança. Enquanto há vontade de buscar quem Deus é, há esperança. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus é dessa maneira, Deus é dessa forma. Enquanto vida nós temos a esperança. Enquanto, olha, você não está aqui por causa de mim, mas você está aqui porque foi Deus quem te trouxe. Foi Deus quem colocou no seu coração a fé. Foi Deus quem colocou no seu coração o entendimento. Foi Deus quem atraiu você até aqui para a honra e glória dele. Então, literalmente, se você tem vontade de buscar o Senhor, esse desejo, essa vontade, essa necessidade, não vem de você, mas vem de Deus. É o Senhor que vai até o inferno e te arranca de lá para o reino do Filho amado dele, Cristo Jesus. É Deus que vai ao seu encontro para a glória dele. Olha, ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não desprezará para sempre. Você vê, a angústia, a dificuldade, ela é passageira. A dor é passageira. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Você vê, ó, Deus não se agrada em trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não. Pelo contrário, se você quer seu bem, Deus quer seu bem 1 milhão de vezes mais. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Negar a alguém os seus direitos. Enfrentando o Altíssimo. Não, Deus não quer isso não. Deus quer o contrário. Impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Olha, isso aqui é uma mensagem para nós e também uma mensagem para os maus. Olha, o Senhor, o Criador dos céus, da terra e tudo que há, ele vê todas as coisas. E ele vai julgar. Quem poderá falar e fazer acontecer
se o Senhor não tiver decretado. E aí, isso aqui a gente não pode nunca esquecer. Olha, o Senhor é soberano, soberano é Deus. O Senhor é soberano, soberano é o Senhor. Quem é que pode falar, ou quem é que pode fazer, se o Senhor não tiver decretado? Olha, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, tudo que falamos, tudo isso antes passou pelo tribunal de Deus e Deus permitiu. Agora entenda, para tudo você vai pagar. Para tudo você vai colher. Sua vida está diante do Senhor. E você vai ter que prestar conta dela. Seja pelos seus pecados, seja da maneira que você foi usado por Deus para abençoar esse mundo. Então entenda, você vai prestar conta da sua vida. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como a bênção? Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você sabe que você está no erro, que você está na falha, que você está no pecado, que você está vivendo uma vida distante do Senhor, quando a punição vier, não reclame não. Peça perdão a Deus. E peça a Deus para você ser convertido. Peça a Deus para Ele mudar o seu coração. Peça a Deus para você ser diferente. Para que você alcance misericórdia. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Olha, isso aqui é o que nós devemos fazer. Examinar os nossos caminhos e colocar os nossos caminhos à prova. Nós próprios temos que ser juízes dos caminhos que vivemos. Nós próprios temos que ser juízes das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas convicções, dos nossos objetivos. Nós próprios temos que analisar o caminho que seguimos. E depois voltemos ao Senhor. Diante da nossa análise, diante do nosso julgamento, agora a gente tem que apresentar isso a Deus. Deus aprova? Deus não aprova? Isso é da vontade de Deus? Isso não é? Olha, examinemos e colocamos à prova o nosso caminho. E depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Olha, reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos a nossa falha, reconheçamos a nossa mácula. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te esconde atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegue. Tu te escondeste atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Olha, tu nos tornou escória, lixo. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrima correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Até que o Senhor contemple do céu e veja. O que eu enxergo enche-me a alma de tristeza. Você vê, a minha alma está cheia de tristeza. Eu estou triste. Eu estou extremamente triste. Eu estou absurdamente triste. Por quê? Eu só vejo destruição. Eu só vejo tristeza. Eu só vejo fim de todas as coisas. De pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que, sem motivo, eram meus inimigos, caçaram-me como um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Você vê? Cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Quantas vezes na sua vida isso não aconteceu com você? Quantas vezes na sua vida você falou, não, realmente agora não tem mais solução, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. Mas Deus foi lá e te buscou do inferno e falou, venha meu filho, venha minha filha, tem vida, ainda tem esperança. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida.
Você vê, o Senhor veio ao meu encontro. Eu te clamei e o Senhor veio. Eu te clamei e o Senhor chegou até mim. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem feito. Que me tem sido feito. Toma o teu cargo, toma até o cargo a minha causa. Senhor, ó, cuida da minha causa. Porque, ó, não existe mais justiça, não existe quem possa me defender, não existe quem possa me ajudar. Só o Senhor pode me ajudar. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles. E aí você vê, ó, às vezes a gente pede a Deus, Deus olha para mim. Só que a gente pede a Deus para Deus olhar para a gente, às vezes pedindo ajuda, às vezes pedindo para sermos mudados, às vezes pedindo para Deus analisar a nossa vida. Mas agora, o mesmo pedido, Senhor, olha para mim. Não mais para mim, mas ó, olha para eles. Só que eles estão debaixo da maldição de Deus. Eles são contrários à lei do Senhor. Logo, para nós, o olhar de Deus é bênção, mas para eles, para os inimigos do Senhor, é maldição. Então, ó, presta atenção. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus examina os homens. Olha para eles, sentados ou em pé. Zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merece, Senhor. Ó, Senhor, retribua a eles aquilo que eles merecem. Aquilo que eles merecem, dê para eles. Conforme o que as suas mãos têm feito. Ó, Senhor, não dê para eles só aquilo que eles tramam, mas dê para eles aquilo que eles têm feito. Senhor, traz a justiça. Mostra a tua justiça. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os debaixo dos teus céus, ó Senhor. Ou seja, Senhor, vem. Senhor, cumpre tua justiça. Senhor, olha para nós e realiza aqui a tua justiça. Senhor, olha para nós e cumpre aqui a tua justiça. Vem com teu braço forte sobre grandes, sobre pequenos, sobre fortes, sobre fracos. Sobre todos, traz a tua justiça. Lamentações, capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Você vê, antes os filhos de Sião valiam seu peso em ouro. Agora, vasos de barro, passa de nada. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes. Mas o meu povo não tem mais coração. Isso aqui é Deus falando, ó. Até os chacais fazem bem a seus filhos, mas ó, o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto, são maus. Não tem entendimento. Lembra quando Deus ele fala das avestruzes a respeito, no livro de Jó, a respeito da sua insensatez? Elas colocam seus filhotes no meio da areia e tá nem aí. Alguém pode passar, pisar, e para ela não faz diferença. Ó, são pessoas que não têm entendimento. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre um monte de cinzas. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis. A sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos.
agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Você vê, o estado era tão terrível de Israel, o estado de Sião era tão terrível, mas tão terrível, que Deus está falando que, ó, aqueles que morreram pela fome, aqueles que morreram pela espada, foi melhor, ou estavam em uma situação melhor do que aqueles que estão morrendo pela fome. Misericórdia. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinham seus próprios filhos, que se tornaram sua comida. Quando o meu povo foi destruído, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam. Você vê, olha, a fúria de Deus foi tão grande, foi tão forte, foi tão avassaladora, que os povos da terra, quando ouviam falar de Sião, não acreditavam. Não acreditavam. Porque Sião, Jerusalém, todos sabiam e conheciam que era o povo de Deus, que era o local da habitação do Senhor, que era o local que o Senhor ali habitava. Mas a destruição foi tão grande, foi tão intensa, tanto no local quanto diante do povo, que até os inimigos eles falam, meu Deus, realmente o Senhor se irou contra esse povo. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Misericórdia. E aí você vê, ó, Deus está vendo tudo isso. Hoje, eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão, que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem, aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou. Ó, o próprio Senhor os espalhou. Lembra que Deus falou? Eu espalharei Sião sobre toda a terra. Por quê? Porque pecaram contra mim. Ele já não cuida deles. O Senhor já não cuida de Sião. Mas Deus próprio falou, depois de tudo isso, eu trarei Sião de volta. Assim diz o Senhor. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar. Por nossas ruas, nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. O nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes do que as águias nos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas. Ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. E aí você vê, olha, o próprio rei foi capturado. Só que diga-se de passagem, o rei Ezequias e o rei Jeoaquim, eles eram reis que eram extremamente maus e perversos e pecadores. Se eles tivessem se arrependido e buscado o Senhor, isso não teria acontecido. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom. Você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Lembra que Deus falou? O cálice será servido à terra de Edom. Não tem para onde escapar. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Ó, Deus deixando claro, o exílio vai ter um fim. Esse tempo mal vai passar. Essa dificuldade vai passar. Essa aflição vai passar. Esse tempo
terrível vai acabar. Deus não prolongará esse tempo mal. Pelo contrário, Ele terá misericórdia, Ele terá compaixão da sua vida. Mas você, ó terra de Edom, Ele punirá o seu pecado. Deus vai trazer justiça contra Edom. Por quê? Porque Edom foi mal. Edom é irmão de Jacó. Os edomitas e os filhos de Sião, eles são primos. E ao invés de Edom ajudar, ao invés de Edom erguer a mão, ao invés de Edom dar vida, dar comida, dar água, ajudar como pode, não. Edom foi lá e foi como os inimigos. Por isso que Deus trouxe o juízo contra Edom. E porá à mostra a sua perversidade. Acabou. Deus deixou claro, olha, Edom, eu vi o seu pecado. Eu vi que naquele dia que você poderia ter trazido misericórdia, trazido paz para os seus irmãos, para os seus primos, você não fez isso. Agora, a justiça de Deus vem. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Assíria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Das nossas danças se transformaram em lamento. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E aí você vê, aqui o povo, ele já mudou. Aqui o povo já está reconhecendo o seu pecado. Aqui o povo já está reconhecendo a sua falha. Aqui o povo já está reconhecendo que, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós estamos distantes do Senhor. E estamos vivendo isso por causa dos nossos pecados. E por esse motivo o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o Monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Lembra que Deus falou que, os chacais vão perambular pelo Monte Sião. Por quê? Porque o pecado chegou. Vocês pecaram. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Ou seja, olha, independente de Jerusalém estar habitado ou não, de ter templo ou não, de ter Jerusalém cheia ou não, das pessoas habitarem ali, conversarem, festejarem, estarem ali ou não, o Senhor reina para sempre, de geração em geração. Ou seja, o Senhor não depende de nós para nada. Nós que dependemos do Senhor para tudo. Olha, Deus sem a gente continua sendo Deus, soberano, alto e sublime. O Deus poderoso, soberano é o seu nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores, acabou. Agora nós com o Senhor, nós com o Senhor somos um com Ele. Agora nós sem Ele não somos nada. Então lembra, você sem Deus é nada. Mas você com Deus, você é um com Ele. Olha, por que motivo então te esqueceríamos de nós? Por que motivo então te esquecerias de nós? Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor reina de geração em geração. Por que o Senhor vai se esquecer de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? E aí, que coisa interessante. Deus nunca de fato ficou muito tempo sem cuidar de Israel, sem cuidar do povo de Sião.
sem cuidar dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Pelo contrário. Deus sempre amparou os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Aí, diga-se de passagem, em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Por quê? Porque Jesus ele rasgou do alto a baixo aquele véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Quando Jesus morreu na cruz, o próprio Senhor foi lá e rasgou o véu de alto a baixo, ali mostrando que não há mais obstáculo, que não há mais distância, que nós podemos chegar a Deus diretamente, não precisamos de intermediários, não precisamos de sacerdotes, profetas, sumos sacerdotes, não precisamos mais de todo um aparato para poder buscarmos o Senhor. Não precisamos mais de sangue derramado de novilha, não precisamos mais de sangue derramado de bode, de boi. Não, pelo contrário, nós temos a capacidade de diretamente irmos ao Senhor. E aí, justamente de lá para cá, estamos nesse tempo, onde Israel não tem mais o templo. Por quê? Porque literalmente Jesus falou: vós sois o templo do Senhor, para a honra e glória dele. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como de antigamente. E aí você vê, Senhor, renova-nos. Vem, lembra lá daquele tempo que o Senhor cuidava de nós, que o Senhor habitava no nosso meio, que o Senhor vinha e estava conosco. Senhor, lembra daquele tempo, Pai, e traz a tua misericórdia. A não ser que já não nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Você vê, aqui é um pedido de misericórdia extrema, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós sabemos que a tua ira tem limite. Nós sabemos que a tua ira tem um ponto, tem um basta. Nós sabemos que assim como o Senhor se irou, infinitamente mais é o teu amor por nós. Senhor, lembra-nos de nós. Nos resgata. Nos cura. Nos traz vida. Porque precisamos de ti. Senhor, nós necessitamos que de novo o Senhor nos renove. Precisamos do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, nós sabemos que o Senhor ouviu essa oração. Para a honra e glória dele, nós sabemos que Deus ouviu do seu alto e sublime trono essa oração. E assim Deus fez. Olha, aproveitando que você chegou até aqui, escreve aqui a palavra já. J-A. Não precisa nem de acento. J-A. Escreve aqui a palavra já. J-A. J-A. Para eu saber que você chegou até aqui. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus mais pessoas, mais vidas, mais almas. Se inscreve aqui para amanhã, dia 237, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 237, em nome de Cristo Jesus. E se Deus quiser, amanhã vamos começar o livro de Eclesiastes. Ó, que bênção. Eclesiastes? Não. Vixe, esqueci. Mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos começar um novo livro. Esdras. Sacerdote Esdras. Se eu não me engano, é Esdras. Mas não tem problema. É só você pegar, passar, né, uma página. Lamentações de Jeremias, o livro logo em seguida de Jeremias. Se eu não me engano, é Esdras mesmo. É Esdra mesmo. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 137, em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Só para abrir no parêntese, né? Nós estamos lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor agora no ano 2026. Começamos em 1º de janeiro de 2026. E se Deus quiser, vamos terminar em 31 de dezembro de 2026. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor toda. De Gênesis a Apocalipse, em nome de Cristo Jesus. Juntos, aqui, para a honra e glória dele. E é isso. Até amanhã, dia 137, em nome de Cristo Jesus. Amém.